Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é falar sobre o ensino da língua portuguesa como língua materna. A pergunta que se faz aqui é a seguinte: o que o aluno com 6 anos ou mais de idade precisa aprender quando entra na escola em termos de língua portuguesa? Ele normalmente já conhece a língua, tem domínio do léxico e da sintaxe, sabe se comunicar com seus amiguinhos sobre os assuntos de seu interesse. O que a escola precisa ensinar para ele em relação à língua portuguesa? Se ele já fala e se comunica em português. É o que vamos responder neste vídeo. Vou usar, para responder à pergunta que fiz na abertura, uma tradição que vem de longe sobre o ensino da língua portuguesa no Brasil. Passa pelos documentos oficiais, como a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e desemboca em autores recentes, como Antônio Nova, por exemplo, que afirmou o seguinte em uma entrevista publicada no jornal Zero Hora de Porto Alegre: temos que sair da sala de aula. Queremos que o aluno trabalhe, não o professor. Nada de novo, é claro. Antônio Nova, provavelmente sem saber, está fazendo uma paráfrase do que eu já falei num texto publicado em 2003, onde escrevi textualmente: o professor precisa aprender a ensinar menos para que o aluno possa aprender mais. Ah, professor, está se achando. Te acalma, Frederico. Estou apenas pondo minha história de vida aqui. São 2 episódios. Vamos ao primeiro. Eu não aprendi a ler na escola, porque quando entrei na escola, com 7 anos, eu já estava lendo. Fui alfabetizado em casa pelo meu pai. Me lembro que era uma cartilha que começava com as vogais e continuava com as consoantes em ordem alfabética. A primeira consoante era a letra B, B-A-Ba, B-E-B, B-I-B, O boi baba, e por aí vai. O segundo episódio aconteceu anos mais tarde com meu filho, que aprendeu a ler, pelo que percebi, incidentalmente, meio por acaso, sem ser alfabetizado. A gente morava nos Estados Unidos na época e ele tinha um livrinho chamado The Gingerbread Man, que eu lia todas as noites para ele dormir. Um dia, ou melhor, uma noite, eu me atrasei e quando cheguei na cama descobri que ele estava lendo o livrinho. No início pensei que ele tinha decorado a história, mas vi depois que ele realmente estava lendo. Ah, professor, mais um que fala contra a sala de aula. Quer que o aluno aprenda em casa. Te acalma, Frederico. É bem o contrário. Quero que a sala de aula se expanda para além da escola. Sempre me encantei com a ideia de uma cidade educadora, por exemplo. E por que não também um campo educador? Esses 2 episódios resumem 2 perspectivas básicas sobre a alfabetização. Eu aprendi pelo método sintético, unindo a letra com o som, começando pelas vogais A, E, I, O, U, depois unindo as vogais com as consoantes B, A, Ba, B, B, e finalmente chegando à palavra BB, etc. Meu filho aprendeu pelo método analítico, começando pelo livro inteiro, depois passando para as frases, palavras, sílabas, até chegar à unidade mínima da letra. Isso vale não só para a alfabetização, mas para todo o desenvolvimento da leitura, desde os anos iniciais da escola fundamental até a aquisição do nível fluente da leitura, lá pelo fim do ensino médio.
Vou resumir o ensino da língua portuguesa em 3 pontos focais, que eu vou chamar de eixos, usando um termo frequente entre os estudiosos da área. Vou classificar esses eixos em 3 categorias: eixo responsivo, eixo criativo e eixo reflexivo. Incorporo em cada um desses eixos o que, a meu ver, é a essência do que interessa ao professor de língua materna. O eixo responsivo é a ênfase no aluno como receptor de conteúdo, mas agindo como um receptor que responde a esse conteúdo. Age pelo desejo de adquirir algo que está em seu entorno, dentro ou fora da sala de aula. Esse conteúdo pode entrar não só pelos olhos, pelo sentido da visão, mas também pelos outros sentidos, pela audição, pelo tato, pelo olfato e até pelo paladar. Lemos com todos os sentidos, muito além dos olhos para quem é vidente, e muito além dos dedos para quem é cego, lendo o Código Braille. O eixo responsivo vê o aluno como leitor e ouvinte. Ler e ouvir é produzir sentido. Produzimos sentido com recursos verbais e não verbais. Entre os recursos verbais, temos não apenas as palavras que lemos em livros, jornais, revistas, panfletos, etc., mas também as palavras que ouvimos em entrevistas, documentários, stand-ups, podcasts, etc. Além desses recursos verbais com base na palavra, produzimos também sentido com recursos não verbais, que vemos à nossa frente, como imagens, gestos, bandeiras, roupas, alimentos, etc. Alguém comendo uma salada verde no restaurante passa uma mensagem diferente de alguém comendo um hambúrguer gigante. O eixo responsivo, no sentido que usamos aqui, representa teoricamente um movimento que vem de fora para dentro. Ou seja, o que está dentro do sujeito esteve antes fora dele, na sociedade. É óbvio que essa passagem do nível social para o nível individual sofre modificações à medida que é internalizado. Veremos isso mais adiante. O eixo criativo, também no sentido que usamos aqui, representa um movimento contrário, que vai do nível do indivíduo para o nível da sociedade. Aquele conteúdo que o aluno internalizou e modificou sofre agora um processo de externalização e volta modificado para a sociedade. O eixo criativo se instancia pelos mesmos recursos usados pelo eixo responsivo. Podemos usar recursos verbais, tanto orais como escritos, incluindo entrevistas, podcasts, relatos de pesquisa, postagens em aplicativos de mensagens, propostas de um regimento para a escola, etc, etc. E podemos também usar recursos não verbais, como imagens, gestos, vídeos, etc. O eixo reflexivo, finalmente, faz a fusão dos eixos responsivo e criativo. O conteúdo não transita da sociedade para o indivíduo e nem do indivíduo para a sociedade. Indivíduo e sociedade refletem-se reciprocamente, tornando-se componentes que interagem entre si dentro de uma entidade única. Não há mais fronteira entre o indivíduo e a sociedade. Formamos um bolo único. Quando chegamos neste ponto de fusão, alguns autores falam de eixo analítico, envolvendo análise linguística e semiótica. Seria melhor, talvez, falar em meta-análise. Analisar é olhar para fora, olhar para o outro. O que fazemos aqui é olhar para nós mesmos, usando a reflexão, usando a língua que falamos, que é parte de nós.
Por isso, falo aqui de eixo reflexivo, onde vamos refletir sobre os recursos que usamos para produzir sentido, sejam palavras pronunciadas ou palavras escritas, sejam recursos verbais ou não verbais. Por isso, além da linguística, trago também a semiótica, que inclui o uso de signos não linguísticos para a produção de sentido. A proposta desses três eixos, o responsivo, o criativo e o reflexivo, como apresentamos aqui, encobre tranquilamente o conteúdo previsto para o ensino da língua portuguesa como língua materna. Gente, esse foi mais um vídeo do canal Epifanias em Linguística Aplicada, com vídeos para quem trabalha com a linguagem. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Para acessar os outros links do canal, siga o link abaixo na descrição. Muito obrigado.